Desde os primórdios da consciência humana, a dualidade entre bem e mal acompanha a trajetória do espírito no mundo. Não há cultura, tradição ou filosofia antiga que não tenha, de algum modo, refletido sobre a natureza desses dois princípios, suas origens e sua atuação no drama da existência. O hermetismo, enquanto síntese sapiencial das doutrinas egípcias, gregas e orientais, oferece um olhar singular sobre essa questão, não opondo essas forças em termos morais ordinários, mas interpretando-as enquanto realidades ontológicas e funções cósmicas necessárias à tessitura da criação. O texto que hoje nos ocupa, o livro sexto do Corpus Hermeticum, intitulado tradicionalmente, que somente em Deus o bem existe, porém em nenhum outro lugar, é uma joia filosófica e teúrgica, que atravessa séculos como um aviso velado aos buscadores da luz. Nele, Hermes Trismegisto, o mestre dos sábios, dirige-se a Asclépio, seu discípulo, revelando um paradoxo angustiante para a alma que busca a pureza. Que neste mundo sublunar, tudo quanto os homens tomam por bem é, na verdade, ilusão, e que o verdadeiro bem só subsiste no seio do Uno, no intelecto divino, na essência incorruptível. Antes de avançarmos na reflexão, vale evocar a seguinte passagem das próprias palavras de Hermes, que estabelece a gravidade do tema. Porque o bem só existe em Deus, ou melhor dizendo, Deus é o próprio bem. No homem, no mundo, ou em qualquer outra coisa, ele não existe. Pois todas as coisas que aqui se chamam de boas, são apenas vaidades e máscaras, que cobrem a ignorância e o desejo. Corpus Hermeticum, livro sexto. Este fragmento, com a sua linguagem austera e direta, rompe com as categorias morais ordinárias e conduz o iniciado a uma perspectiva metafísica, onde o bem não é mais uma qualidade atribuída a atos, intenções ou objetos, mas a própria substância divina, inacessível e inalterável, transcendente a todas as formas. O Corpus Hermeticum, compilação de diálogos e tratados atribuídos a Hermes Trismegisto, é mais do que um conjunto de textos filosóficos. Ele é um manual de iniciação mental e espiritual, destinado àquele que, desejoso de ultrapassar os véus do mundo sensível, busca a gnose que liberta. Produzido entre os séculos I e III da era cristã, o Corpus é um testemunho da sabedoria dos mistérios alexandrinos, onde a filosofia grega, a religião egípcia e as correntes orientais se amalgamavam em uma escola de transcendência. Não se trata, portanto, de textos de especulação filosófica no sentido acadêmico moderno, mas de diálogos sagrados onde o discípulo é conduzido, passo a passo, a reconhecer a natureza ilusória do mundo visível, a condição dual da alma e a necessidade de retorno à unidade. Cada obra do Corpus funciona como um gradus, um degrau na escada iniciática que conduz o espírito das trevas da ignorância à luz do nous, o intelecto divino. Dentro desse conjunto, o livro sexto se destaca como uma advertência mística. Ele não apresenta fórmulas de ascensão, mas confronta o iniciado com a mais dura de todas as verdades. Que o mundo que ele habita é sustentado por ilusões tão necessárias quanto perigosas, e que a busca pelo bem, enquanto dirigida aos objetos deste mundo, é fadada à frustração e ao engano. Neste sentido, Hermes prepara a mente do discípulo, para um paradoxo que irá atravessar toda a tradição hermética e alquímica. A necessidade de lidar com o mal, de reconhecer sua função cósmica e pedagógica, sem se deixar tomar por ele. Essa tensão é um dos fundamentos da prática hermética. Viver no mundo sem pertencer a ele, operar com as substâncias inferiores sem se manchar, reconhecer as máscaras do bem sem se tornar cínico. Ao longo desta reflexão, seguiremos as pistas deixadas por Hermes Asclépio, investigando como a sabedoria antiga compreendia o bem e o mal, não como conceitos morais, mas como categorias ontológicas e dinâmicas do próprio cosmos. E veremos, sobretudo, o que significa para o iniciado, em sua senda pessoal, reconhecer que aquilo que os homens chamam de bom é,
frequentemente, a mais sutil de todas as armadilhas. Assim, sob a luz do hermetismo e em diálogo com a cabala, a alquimia e a psicologia mística, penetraremos os mistérios ocultos do livro sexto, à procura de compreender esse paradoxo maior. Por que aquilo que mais nos seduz e parece belo aos sentidos e ao intelecto comum é, quase sempre, a manifestação mais ardilosa da ignorância primordial? Se a filosofia antiga sempre se preocupou em definir a natureza do bem, e sua relação com o mundo, o hermetismo oferece uma posição radicalmente distinta daquela sustentada por escolas moralistas ou racionalistas. Enquanto no pensamento aristotélico, estoico, e mesmo neoplatônico, o bem podia ser, em certo sentido, reconhecido em atos virtuosos, em disposições éticas ou na harmonia das coisas naturais, Hermes Trismegisto eleva o bem a uma condição absoluta, exclusiva e transcendente. O bem é Deus, e tudo o que dele se afasta é sombra, ilusão ou mera aparência. A tese central do livro sexto do Corpus Hermeticum é construída sobre essa premissa. Hermes afirma com clareza a Asclépio que somente em Deus o bem existe, e que tudo aquilo que os homens, na cegueira de sua condição sublunar, chamam de bom, não passa de vaidade e erro. A audácia dessa declaração reside no fato de que ela não condena apenas os vícios evidentes, mas atinge as próprias virtudes humanas, desmascarando-as como simulacros imperfeitos e contaminados pela matéria e pela ignorância. Hermes declara: Mas dize-me, Asclépio, julgas que há algum bem neste mundo? Pois, para mim, só Deus é bom, ou melhor, o bem é Deus, e nenhuma outra coisa pode sê-lo. Corpus Hermeticum, livro sexto. Aqui se estabelece a primeira grande ruptura hermética com o senso comum e com as tradições moralistas. O bem, para Hermes, não é uma qualidade relativa, mas uma substância absoluta e indivisível que não pode se misturar com o que é transitório, material ou corruptível. Assim, todo bem aparente que se manifesta no mundo não é senão uma pálida emanação, uma sombra longínqua daquele bem puro e absoluto, que subsiste no intelecto divino. Para compreender essa afirmação, é indispensável recorrer ao conceito hermético de nous. O nous é a inteligência divina, o princípio organizador e contemplativo da criação. Ele é o intermediário entre o inefável e o mundo das formas, sendo, no entanto, incorruptível e perfeito em sua essência. É somente no seio do nous que o bem subsiste em sua plenitude, pois a matéria, por sua própria natureza, sujeita-se ao fluxo, à divisão e à corrupção, tornando-se incapaz de conter o bem em sua pureza. Essa estrutura ontológica encontra eco direto na Cabala, onde Keter, a mais elevada das Séfirot, representa a fonte única do bem absoluto. Keter é o ponto de origem de todas as emanações, e tudo aquilo que se distancia de sua essência incorruptível, à medida que desce pela árvore da vida, torna-se progressivamente misturado, ambíguo e sujeito à corrupção. Assim como no hermetismo, também na Cabala, o mundo sublunar, correspondente às Séfirot inferiores e ao domínio das Clifot, é lugar de misturas e ilusões, onde o bem se torna opaco e difícil de reconhecer. Essa visão ontológica implica que nenhuma ação, emoção ou desejo humano, por mais elevado que pareça, pode ser identificado plenamente com o bem. Tudo o que existe na ordem material é misturado, instável e transitório, e carrega consigo a marca da imperfeição. O próprio conceito de virtude, enquanto exercido na esfera humana, é para Hermes apenas uma tentativa de imitação do bem, jamais sua posse. Ao afirmar isso, o hermetismo nos previne contra o engano dos sentidos e do intelecto inferior. Na visão comum, aquilo que proporciona prazer, segurança, prosperidade ou reconhecimento é facilmente confundido com o bem. Mas para o iniciado, tais coisas não passam de máscaras que ocultam a realidade espiritual. O verdadeiro bem não é prazer, nem ausência de sofrimento, nem mesmo virtude socialmente reconhecida,
mas a união com o nous e a contemplação de Deus em si mesmo. Assim, a teoria hermética do bem conduz inevitavelmente a uma crítica radical da vida mundana e de suas falsas hierarquias de valor. Como lembra Hermes? Pois os homens chamam de boas coisas a riqueza, a abundância, a glória, a honra, e todas as demais que são numerosas e corruptíveis. Mas nada disso é durável, e tudo o que nasce para se corromper não pode ser chamado de bem. Corpus Hermeticum, livro 6. Este ponto é fundamental. Tudo o que nasce, tudo o que se move no tempo e no espaço, tudo o que se manifesta no plano sensível está sujeito à decadência e à morte. E, portanto, não pode conter em si o bem verdadeiro, que é eterno e inalterável. Essa distinção entre o mundo do devir e o mundo do ser é o núcleo da filosofia hermética, assim como do platonismo e do neoplatonismo. Mas Hermes não se limita a uma crítica teórica. Ele adverte que a ilusão humana de encontrar o bem no mundo sensível é a origem de toda a miséria, sofrimento e ignorância. Os homens, ao perseguirem aquilo que acreditam ser bom, seja riqueza, poder, prazer ou prestígio, tornam-se escravos de seus desejos e se afastam do verdadeiro propósito de suas almas, que é a contemplação do nous e a reintegração com o Uno. A partir dessa tese, compreendemos que o bem, no hermetismo, não é objeto de posse, mas de participação. Ele não se adquire através de atos ou conquistas, mas pela elevação da consciência e pela superação das ilusões do mundo sensível. Esse é o trabalho maior do iniciado. Dissolver as falsas imagens do bem, reconhecer a futilidade das vaidades mundanas e dirigir sua atenção para a contemplação do princípio. A teoria hermética do bem, então, não é apenas uma doutrina metafísica, mas um programa de vida iniciática. Ela exige do adepto um rigor ascético e uma vigilância constante sobre seus desejos, emoções e pensamentos. Somente assim ele poderá distinguir, no meio da confusão mundana, os sinais discretos do nous, e orientar sua alma para a verdadeira morada do bem. Ao prosseguir seu diálogo com Asclépio no livro 6 do Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto revela um dos mais agudos diagnósticos espirituais da condição humana. Se no plano do nous, o bem é único, puro e inalterável, no mundo sublunar, este domínio de sombras e mutabilidade, o homem não apenas se afasta dessa essência, mas constrói ao seu redor um labirinto de falsas virtudes e valores invertidos, acreditando, em sua ignorância, que o mal possa ser bom, e que a vaidade, a posse e a dominação possam se revestir de dignidade. Hermes adverte: pois os homens, esquecidos de Deus e enganados por falsas aparências, consideram boas as coisas mais, e mais as boas, a ponto de amar aquilo que os destrói e rejeitar aquilo que os salvaria. Corpus Hermeticum, livro 6. Aqui, encontramos o eco de uma verdade universal, partilhada por muitas tradições sapienciais. A maior tragédia da humanidade não é o sofrimento, mas a ignorância de sua origem e sentido. O homem, incapaz de discernir a verdadeira natureza das coisas, julga pelo que é aparente e imediato, e não pelo que é oculto e essencial. Essa cegueira espiritual é o que Hermes denuncia como a inversão de valores no mundo sublunar. Este conceito encontra seu paralelo filosófico na célebre alegoria da caverna, de Platão. Nela, os prisioneiros, acorrentados desde sempre, contemplam apenas as sombras projetadas na parede e acreditam que estas imagens constituam a realidade. Quando um deles é libertado e conduzido à luz do sol, símbolo do nous e do bem supremo, percebe que tudo o que julgava ser real não passava de ilusões. Platão e Hermes concordam em um ponto essencial. O mundo sensível é um simulacro, e o verdadeiro mundo só pode ser alcançado pela iluminação interior e pelo exercício da razão superior. Para Hermes, a origem dessa inversão reside no obscurecimento da mente racional pela matéria e pelas paixões.
A alma humana, ao encarnar, se reveste de desejos, temores e impulsos que a afastam da contemplação do nus. Assim, aquilo que serve à matéria, ao ego e ao mundo efêmero, passa a ser tido como virtuoso, enquanto o desprendimento, a humildade e a busca do divino são vistos como fraqueza ou tolice. Do ponto de vista da psicologia arquetípica, como desenvolvida por Carl Jung, e aprofundada por autores da psicologia mística, poderíamos dizer que o homem é dominado por imagens arquetípicas, dissociadas de sua origem no self. Estas imagens, que os antigos chamariam de daimones ou formas psíquicas, assumem formas de crenças sociais, valores herdados e desejos inconscientes, moldando a visão de mundo do indivíduo, de modo que ele passa a considerar boas as coisas que o afastam da centelha divina, e mais as que poderiam libertá-lo. Hermes, então, não condena apenas os vícios declarados, mas a própria ideia de virtude enquanto estabelecida pelos costumes humanos. No mundo sublunar, a coragem é muitas vezes confundida com arrogância, a sabedoria com astúcia, a generosidade com ostentação, e a piedade com superstição. O iniciado, portanto, precisa aprender a desconfiar de todas as coisas que são louvadas pelos homens, e examinar a origem e o destino de cada ato e desejo. Essa percepção é uma chave essencial no caminho iniciático hermético. Enquanto a maioria busca a virtude como forma de reconhecimento social, ou de segurança existencial, o verdadeiro adepto a busca como meio de união com o nus e de libertação da ilusão. Por isso, Hermes ensina que é mais sábio o que se abstém do julgamento superficial, e busca o valor das coisas na luz do intelecto divino, não nos aplausos dos homens. Assim, a ilusão da virtude é, para o hermetismo, uma das mais sutis armadilhas do caminho espiritual. Ela impede que o homem perceba sua própria prisão, pois ao se imaginar virtuoso, ele acredita já ter alcançado o bem, quando na verdade permanece atado às sombras de sua caverna interior. A libertação exige, então, uma severa autoinvestigação, onde todo desejo, toda crença e todo ato são submetidos à luz da contemplação hermética. Apenas assim se dissolve a ilusão, e se revela a verdade oculta sob as formas mutáveis do mundo. O iniciado aprende que o verdadeiro bem não é encontrado na posse ou na fama, mas no desapego, na humildade e na busca incessante pela sabedoria interior. Essa é a tarefa mais árdua da senda. Reconhecer que aquilo que os homens veneram como bom, pode, na verdade, ser o mais refinado dos venenos espirituais. Como ensina Hermes, aquilo que é louvado pelos tolos é muitas vezes maldito pelos deuses. Fragmento hermético, tradição árabe. Este é o ponto central da terceira etapa de nossa reflexão. A consciência de que a virtude aparente é, muitas vezes, a mais disfarçada das ilusões, e que só pela ruptura com essas máscaras é possível vislumbrar o caminho do bem verdadeiro, oculto aos olhos da multidão, e revelado apenas aos puros de coração e aos firmes de espírito. Se o homem, como Hermes ensina, vive iludido acerca do bem, há ainda um aspecto mais sutil e perigoso de sua condição. O desejo apaixonado pelas coisas corruptíveis, tomadas como bens supremos. No livro sexto do Corpus Hermeticum, Hermes adverte que o que os homens chamam de bom neste mundo é, na verdade, aquilo que os destrói. Aquilo que parece prazeroso, desejável, vantajoso ou admirável aos olhos do vulgo é, frequentemente, o veneno mais eficaz para a alma, precisamente porque assume a máscara do bem. O homem, sendo de natureza dupla, possuindo em si uma centelha noética e um corpo sujeito às leis da matéria, é atraído tanto para o alto quanto para o baixo. Essa tensão essencial compõe a estrutura dramática da existência humana no mundo sublunar. É por isso que os antigos mestres da sabedoria sempre advertiram contra os falsos bens. Riquezas, poder, reconhecimento, prazeres efêmeros e todo tipo de contentamento terreno,
que longe de libertar o espírito, o atam cada vez mais às engrenagens do tempo e da ilusão. Hermes explica que o homem luta incansavelmente para conquistar e conservar aquilo que acredita ser bom, e justamente nisso reside sua prisão. Quanto mais busca manter o prazer, a estabilidade, a segurança e o prestígio, mais se afasta do bem verdadeiro, que é único, eterno e imóvel. A necessidade humana pelas coisas corruptíveis gera um ciclo de apego, perda e sofrimento, onde o mal se disfarça de bem e as trevas assumem o brilho enganoso da luz. Esse ciclo, no hermetismo, é visto não apenas como condição natural do mundo manifestado, mas como um mecanismo pedagógico do próprio nous. A sedução das coisas materiais e das virtudes sociais constitui uma prova necessária para o iniciado. O aspirante à gnose precisa atravessar esse campo de ilusões, discernindo o que é verdadeiro do que é aparente. Assim como o alquimista precisa separar o sutil do espesso, o iniciado deve aprender a distinguir o verdadeiro ouro espiritual do ouro vulgar. Aqui, se revela o princípio da alquimia interior. Transmutar a percepção antes de transmutar a substância. A verdadeira obra hermética não consiste, primariamente, em mudar as coisas do mundo, mas em modificar o modo como se as vê. O homem comum considera boa a riqueza porque enxerga nela segurança e prazer. O iniciado, porém, enxerga nela um vínculo ilusório e passageiro. Essa inversão da percepção é o início da libertação. No processo alquímico, esta etapa corresponde ao reconhecimento do que os mestres chamavam de falso ouro. Antes de realizar o magnum opus da alma, é necessário purificar o olhar, livrá-lo das impurezas da vaidade, do orgulho e do desejo de domínio. Como diz um antigo axioma alquímico: o que parece ser ouro é, muitas vezes, apenas ouro dos tolos. O homem ordinário busca incessantemente aumentar o que julga ser bom, riqueza, status, prestígio, poder sobre os outros, e assim permanece cativo de suas paixões e ilusões. Hermes nos adverte que esta luta por conservar o ilusório é a fonte da maior parte dos males humanos. Guerras, injustiças, traições e misérias derivam da luta desenfreada por bens aparentes, enquanto o verdadeiro bem permanece esquecido. A transmutação da percepção consiste, então, em aprender a desejar apenas aquilo que é eterno e verdadeiro, e a considerar todas as coisas deste mundo como meros instrumentos ou provas na senda espiritual. O iniciado não nega o mundo, mas o enxerga como cenário transitório e escola de almas. Assim, vive nele sem se deixar aprisionar por ele. Essa é a grande alquimia proposta por Hermes. Converter a paixão em sabedoria, o apego em liberdade, e o falso bem em verdadeiro bem. O processo, porém, é árduo e exige vigilância constante, pois as coisas corruptíveis são sedutoras, e a mente humana tende a se distrair com imagens e aparências. Por isso, Hermes aconselha a Asclépio que aprenda a reconhecer as coisas pelo que são, e não pelo que parecem ser. Como num espelho, o mundo oferece ao homem a imagem do que ele deseja ver. O sábio quebra o espelho das ilusões e contempla a realidade sem véus. Essa é a essência da prática hermética. Iluminar a percepção para libertar a alma. E esse é o papel da sedução do mal disfarçado de bem. Testar, educar e fortificar o espírito, para que, ao discernir e transcender o ilusório, ele possa unir-se novamente ao nous, e habitar no bem que é Deus. Se, para Hermes, o mundo sublunar é marcado por constantes inversões e ilusões, o papel do mal nesse cenário se torna mais complexo do que a simples oposição ao bem. No livro sexto do Corpus Hermeticum, há um ensinamento precioso e muitas vezes mal compreendido. Não se deve odiar o mal, nem tentar eliminá-lo da existência, pois, paradoxalmente, ele cumpre uma função pedagógica e iniciática indispensável na ascensão da alma.
Hermes explica a Asclépio que as coisas tidas como mais, são, de certo modo, necessárias. Sua existência não é um erro cósmico ou uma falha na criação, mas um instrumento através do qual o espírito é exercitado, purificado e educado. Essa concepção, profundamente hermética, diverge da moral dualista e simplista que separa o mundo em campos de batalha entre o bem absoluto e o mal absoluto, ignorando o fato de que todas as coisas procedem do Nous, e, portanto, possuem uma razão de ser dentro da economia sagrada do cosmos. Aqui se insere o princípio alquímico do Soviet coagula, a dissolução e coagulação permanente das formas e valores. O mal, em sua aparência destrutiva, age como solvente das ilusões e apegos terrenos, forçando o iniciado a abandonar aquilo que acreditava ser bom, para buscar o bem verdadeiro e incorruptível. O sofrimento, a perda, a decepção e a desilusão não são acidentes infelizes, mas operações alquímicas do espírito. Assim como o chumbo precisa ser dissolvido para que o ouro seja extraído, a alma deve atravessar o enfrentamento com o mal para que a gnose se manifeste. A experiência do mal ensina pela via da antítese. Ao confrontar a corrupção, o vício, a mentira e a ilusão, o iniciado descobre por contraste o valor do incorruptível, da virtude autêntica e da verdade imutável. Sem esse confronto, a alma permaneceria adormecida em um estado de conforto ilusório, incapaz de distinguir o que é eterno do que é perecível. Como ensina a tradição hermética, o mal não deve ser evitado, mas compreendido e transmutado. E é nesse ponto que se revela sua função iniciática. A pedagogia do mal consiste em despertar no homem o horror sagrado diante da impermanência e da falsidade, impelindo-o a buscar o que é sólido e verdadeiro no âmago de sua própria essência. Aquilo que os homens comuns consideram infortúnio, o sábio reconhece como medicina amarga e necessária. As trevas não existem por si mesmas, mas apenas enquanto ausência de luz, e é pela experiência da sombra que a alma aprende a valorizar a claridade. No plano hermético, o mal cumpre também a função de fortalecer o espírito pela adversidade. Os obstáculos, as tentações e os sofrimentos moldam a alma, tornando-a digna da gnose. Sem resistência, não há exercício, sem provação, não há vitória interior. Por isso, Hermes afirma que não devemos odiar as coisas consideradas mais, pois elas são necessárias para a ordenação do cosmos e para a iniciação da alma. Esse entendimento ecoa na alquimia, onde a operação da Nigredo, o estado de putrefação e decomposição, precede a manifestação da luz interior. Sem que o velho morra, o novo não pode nascer. O mal, enquanto experiência de dissolução do ego e das falsas virtudes, prepara o campo para a coagulação da verdadeira essência. Ele é, nesse sentido, o arauto da transformação espiritual. Assim também na Cabala, as Clifot, as cascas das forças decadentes, são vistas como resíduos do processo criativo, e necessárias para que a alma compreenda o perigo das ilusões, e reconheça o valor do retorno à unidade de Keter. Elas não são destrutivas por essência, mas por função pedagógica, atuando como advertências cósmicas ao desvio e à ignorância. A verdadeira iniciação hermética consiste, portanto, em compreender o mal sem desejar habitá-lo, e reconhecer sua função sem compactuar com sua ilusão. O iniciado aprende a não fugir do mundo, mas a transitar por ele com os olhos abertos, vendo na corrupção das formas a oportunidade de purificar-se, e na instabilidade dos valores terrenos a motivação para buscar o bem eterno. A aceitação mística da função paradoxal do mal, ensina que o caminho espiritual não é a supressão da experiência mundana, mas sua transmutação consciente. Como diz o axioma hermético: do veneno, extrai-se o remédio. O iniciado transforma a pedra bruta da experiência do mal, na pedra filosofal da sabedoria, convertendo o obstáculo em degrau e a sombra em revelação. Assim,
o mal não é senão um véu sobre o bem, um artifício do nus para estimular a ascensão da centelha divina no homem. Saber disso é já começar a dissolver suas cadeias. Com esse entendimento, o iniciado enfrenta a realidade sublunar com serenidade e sabedoria, sabendo que até o sofrimento cumpre uma função ordenadora na jornada de retorno à fonte. O ensinamento sobre a paradoxal necessidade do mal no corpus hermeticum ressoa profundamente com diversos sistemas esotéricos que, embora provenientes de contextos culturais distintos, compartilham a sabedoria ancestral da transformação interior através da adversidade e do confronto com as sombras da existência. Essa unidade espiritual revela a trama oculta da tradição primordial, onde o mal, longe de ser um absoluto oposto do bem, é uma etapa indispensável no caminho do retorno à luz. Na Cabala mística, a árvore da vida apresenta-se como o mapa da criação divina, mas também inclui suas sombras. As Qlīphot, as cascas, que simbolizam as forças da separação, ilusão e corrupção. Elas não são simplesmente forças malignas a serem exterminadas, mas representações necessárias da dualidade e da experiência do mundo fenomênico. As Qlīphot funcionam como uma espécie de escola de provas para o iniciado, que deve atravessar essas cascas para purificar sua alma, e atingir o nível da unidade com o Ein Sof, o infinito. Assim como Hermes ensina que o mal é uma experiência pedagógica, as Qlīphot são vistas como partes indispensáveis para o despertar espiritual. O iniciado deve conhecer e transcender essas cascas, reconhecendo que elas são as sombras que projetam a luz do conhecimento. Essa visão evita o dualismo simplista, e enxerga a totalidade do processo evolutivo da alma, onde o enfrentamento com as forças negras é o passo necessário para a purificação da centelha divina. Na tradição alquímica, o processo de transmutação da alma é simbolizado pela famosa sequência, nigredo, albedo e rubedo. O nigredo, ou obra negra, é o estágio da morte simbólica, da putrefação e da dissolução do ego ilusório. É justamente o momento em que o iniciado experimenta o contato profundo com o mal interior, as sombras, os vícios, a corrupção da alma, para que possa, por meio da transmutação, alcançar a pureza e a luz. Esse estágio é equivalente ao entendimento hermético do mal como necessidade iniciática. O mal, no nigredo, é a matéria-prima para a regeneração interior, a chama que purifica o ouro oculto na alma. Sem esse trabalho nas trevas, não há surgimento da verdadeira essência espiritual. A operação do Solviet coagula, dissolver e coagular, só pode ser realizada mediante a aceitação da nigredo como parte do caminho. No cristianismo esotérico e gnóstico, o mundo material é frequentemente visto como um lugar de provação e exílio, um vale de lágrimas, onde a alma deve aprender a viver sem ser do mundo. O mal, embora presente, é entendido como uma condição transitória que o iniciado deve suportar com fé e sabedoria, reconhecendo a origem divina que transcende todas as aparências. A doutrina do escândalo do mundo, presente em textos apócrifos e na teologia mística, sustenta que o iniciado não deve odiar o mundo corrupto, nem suas imperfeições, mas sim usar a experiência nele para purificar sua consciência e manter-se firme no amor divino. Essa postura ecoa o ensinamento hermético de não fugir do mal, mas sim compreendê-lo e transmutá-lo. No centro dessa tradição está o chamado para que o iniciado se torne, no mundo, mas não do mundo, um paradoxo que exige consciência desperta e força interior, tal como Hermes ensina sobre a coexistência do bem e do mal, como partes inseparáveis da caminhada espiritual. Ao encerrar este estudo sobre o paradoxo do mal no livro sexto do Corpus Hermeticum, resta ao iniciado a consciência clara de seu papel na vastidão do mundo corrompido. Não se trata de um mero espectador passivo ou de um crítico externo, mas de um alquimista da alma, chamado a transmutar o chumbo da ilusão em ouro da sabedoria. A compreensão hermética do mal,
como uma realidade paradoxal e necessária, convida-nos a uma atitude de profunda aceitação e vigilância. Aceitar o mal não significa resignação ou complacência, mas sim reconhecer suas funções iniciáticas e pedagógicas, compreendendo que a sombra é parte integrante da luz. A verdadeira virtude emerge não da negação das trevas, mas da dança consciente entre os opostos, onde o iniciado torna-se mestre de si e de sua percepção. Nesta senda, o mal disfarçado de bem é o espelho que revela as limitações da consciência, e oferece o impulso para a transcendência. O iniciado, portanto, deve cultivar a visão clara do Nous, a centelha divina incorruptível, e permanecer firme na busca do bem supremo que somente habita em Deus. Hermes ensina a Asclépio que não devemos odiar as coisas corruptíveis, pois delas nasce a possibilidade do retorno àquilo que é incorruptível. Essa máxima profunda nos lembra que a jornada espiritual não é linear, mas cíclica e paradoxal, exigindo coragem para caminhar nas sombras com os olhos fixos na luz. Após essa leitura, convido o espectador a dedicar um momento de silêncio interior, onde possa meditar sobre suas próprias ilusões do bem, e confrontar com sinceridade aquelas situações em que o mal, na forma de desafio ou dor, serviu como catalisador para seu crescimento espiritual. Pergunte a si mesmo: em que aspectos da minha vida eu persisto na ilusão do bem falso? Como posso reconhecer e transmutar essa percepção? Recomendo uma prática de visualização hermética simples. Imagine uma esfera luminosa, pulsando no centro do peito, que representa o Nous, a centelha divina. Visualize essa luz crescendo, expandindo-se e purificando toda a sombra interior, revelando a verdade por trás das aparências. Repita mentalmente ou em voz baixa a invocação hermética. Luz que ilumina a alma, revela o que é oculto, transmute a sombra em sabedoria, conduz-me ao bem supremo. Esta oração não é apenas um pedido, mas um compromisso com o caminho da consciência desperta, da ciência divina que transcende a dualidade aparente do mal e do bem.